Então a falta de dinheiro ou sofrimento financeiro, ele é um indicativo do que você tem que curar. Se o dinheiro vem, você não busca a cura, você não evolui. Dito isso, o dinheiro não vem para quem não merece. É uma das principais leis da prosperidade. Se você receber um dinheiro sem merecer, e a lei do dinheiro, uma das leis é o dinheiro não vai para quem não merece, faz com que o dinheiro venha para quem não merece. Então aquilo que ia gerar um movimento na pessoa, de superação, de vitória pessoal, não vai ser feito mais. O dinheiro começa a ser distribuído por pessoas que não sabem quem são e o que estão fazendo na Terra, elas vão ajudar Deus, ou elas vão trabalhar para Deus, ou elas vão dar trabalho para Deus. Então, o que acontece é que essa mentalidade não estando pronta, o dinheiro vem para a pessoa, ela repele. Por exemplo, quanto vale esse podcast que nós estamos fazendo de coração aberto, contando segredos assim? Quanto tempo ia levar para voltar a estar tudo como está hoje? Eu não tenho... Essa pergunta nunca ninguém me fez. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje estou aqui com ele, o Bruno Gimenez. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast e brilha a prosperidade. Brilha a prosperidade, seu lindo, a todo mundo que está nos vendo. Que legal estar aqui, gosto muito do seu trabalho e espero que a gente possa levar muita prosperidade para quem está conectado, porque eu acredito também que prosperidade é muito de energia. Então, só de ficar nessa energia onde a gente fala daquilo que é bom, o que eu vejo eu acredito, o que eu acredito eu replico, e isso também é um pouco de lei da atração, de vibração. Só o fato de a gente estar falando sobre esse assunto abre os nossos campos de consciência, a gente começa a pensar sobre nós mesmos. Eu tenho certeza que vão sair dicas incríveis aqui, Pava. Vão mesmo, Bruno, né? Estar em contato contigo, eu já me sinto rico, né? Porque eu entro na egrégora de tudo, assim como o pessoal, né? A gente entra nessa egrégora, a gente fala disso, a gente se conecta com tudo isso, a gente vibra isso chega até nós. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Eu estou, só para dizer, muito feliz de estar aqui com o Bruno, né? Eu que sou grande admirador dele, Obrigado. Sempre o acompanhei. E nada melhor do que estar com ele para falar deste assunto, né? Sobre o Gessara e o Nessara. A gente sabe que Gessara é conhecido como uma mudança em vários setores da sociedade. E uma dessas mudanças é o setor financeiro, onde haveria uma redistribuição do dinheiro global para todas as pessoas, né? Que o dinheiro seria descentralizado das pessoas mais ricas do mundo e seria distribuído igualitariamente para toda a população da Terra. Mas a gente vai entender agora com o Bruno melhor sobre isso. Antes eu só preciso te anunciar o canal do Vicente Guilhem, das Leis Espirituais, que o link está aqui na descrição. Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. A gente fala em ganhar dinheiro, em prosperar, e a gente espera algo externo para isso. E isso me parece mais disto, né, Bruno? Olha, é um assunto que eu até fico pensando assim, já começo falando tudo que eu queria ter aprendido quando eu sofria por dinheiro, ou eu já espero e vou aos poucos? E eu tô com uma intenção muito profunda, amorosa, de dar o meu melhor, porque eu sei que tem gente que está nos assistindo, que tem uma vida financeira suave, pode melhorar, que já é rico e pode enriquecer mais. Tem gente que está numa situação média e tem gente que está numa situação complicada. E eu preciso te dizer, ou dizer para todo mundo que está nos vendo, que eu não nasci em família rica, mas não nasci em família pobre. Eu nasci em classe média, meu pai muito trabalhador, minha mãe do lar, aquele trabalhador assim mesmo, focado. Passamos algumas situações ruins, mas nunca me faltou nada. Meu pai tinha carro, poucas vezes eu pegava ônibus, eu peguei ônibus muitas vezes. A minha mãe era uma pessoa simples, humilde, meu pai é simples, humilde, mas nunca faltou nada para mim. Curiosamente, foi faltar para mim depois que eu saí da casa dos meus pais. Então, com 19, 22 para 23 anos, eu tive uma proposta de emprego longe de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Salto, e fui morar no Rio Grande do Sul, que é o estado que me acolheu, que estou até hoje.
E aí, com 23 anos, então, arrumei esse trabalho, aluguei apartamento pela primeira vez, e eu morava com os meus pais, então tinha tudo lá, né? E aí foi a primeira vez na vida que eu conheci a teoria dos corpos que não se mexem. Você sabe qual que é, Pava, não? Então, Eu não sei, mas algo me passou pela cabeça, acho que eu tô imaginando. a minha mãe sempre teve uma ajudante em casa, uma secretária do lar, então eu nunca fiz a minha cama. E aí eu também, quando eu jogava a toalha na cama, quando eu voltava de noite do trabalho, a toalha molhada não estava na cama, ela se arrumava sozinho. Mas quando eu fui morar sozinho, eu descobri que as gavetas não colocavam meia e cueca lavada. Eu descobri que a cama não se arrumava sozinha. E descobri também que quando eu chegava de tarde, no final do trabalho, de noite, aquela toalha molhada que eu joguei na cama, ela não foi sozinha pro varal. Então eu descobri a teoria dos corpos que não se mexem. Então eu fui aprendendo muita coisa. Só que nesse período é o período que, como químico industrial, trabalhei assim por 10 anos. Eu trabalhava numa indústria, eu ganhava bem, eu era bem sucedido, eu era um rapaz novo. Só que eu estava infeliz, porque já estava um tempo já trabalhando com algo que não aquecia o meu coração. E até nesse momento, eu vou pedir um parênteses que depois vamos fechar. Muita gente fica procurando coisas externas, mas se eu pudesse dizer investiga isso, essa coisa de você não estar feliz com quem você é, de você sentir um vazio existencial, porque nada pode ser pior para a sua prosperidade do que isso. E eu até tinha um salário bom para minha época, muito bom. Mas engraçado que aquele dinheiro era sugado. Então, não sei se você está nos vendo, você é tipo da pessoa que está falando, Bruno, Pava, nossa, eu até tenho um salário bom, uma renda digna, mas eu não sei o que eu faço, parece que ele some. Eu também tinha isso. Quando você não está bem, quando você está uma pessoa negativa, o dinheiro que chega em você, ele absorve caminhos negativos. Então, continuando a minha história, fiz esse parênteses curto, chegou uma época que eu falei, não aguento mais trabalhar com isso. Eu gostava da empresa, honrava a minha empresa. A última empresa especial que eu trabalhei foi demais, mas eu queria viver a minha vida. E como eu estava muito em depressão, triste, eu fui fazer cursos de terapia, desenvolvimento pessoal para me melhorar, fui fazer terapia. E eu me apaixonei por aquilo, eu falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero ensinar as pessoas isso que eu estou aprendendo agora, porque isso muda a minha vida. Então, depois de 2 anos estudando, eu fiz a transição de químico para terapeuta holístico. Comecei a fazer formação em reiki, daí treinava as pessoas em reiki, dava as iniciações, né? Só que tinha uma coisa, eu não sabia cobrar, eu não conseguia cobrar. Eu não conseguia cobrar, não conseguia cobrar, meu Deus, não sei cobrar. Então, você que está nos vendo, você tem dificuldade de cobrar? Você que está nos vendo, você tem dificuldade de aumentar um valor, ou você cobra, mas não cobra o que merece? Você parece que vendeu uma coisa ruim. Toda vez que eu tinha que vender alguma coisa, Pava, parece que eu estava vendendo droga. Ou parece que eu estava vendendo um problema e não que estava vendendo uma terapia que ia salvar um casamento, ou melhorar uma relação com o filho, ou enfim, sair da depressão. Então o pior aconteceu. Em 2006 eu sofri um acidente, eu fui à lona financeira e não tinha ninguém para me ajudar. E não tinha dinheiro para pagar nem minha conta do hospital. Eu só precisei dar uma volta nisso tudo para que as pessoas entendam que eu comi o pão que o diabo amassou financeiramente. Eu fiquei devendo tudo, bati de frente com o caminhão, quase morri, a seguradora não pagou meu carro, o dono do caminhão não pagou. Eu fiquei 3 meses numa eu não vou falar miséria, mas é uma miséria. Que eu não tinha dinheiro para nada. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é muito frio. Aqui na minha casa hoje eu estou com um piso aquecido, é um chão, e por baixo do chão tem tubos de água quente que vão esquentando. Eu acho isso uma mordomia maravilhosa. Eu acho que isso é mais poderoso para mim do que uma viagem para o Caribe, do que um carro importado. Porque eu passei tanta necessidade em Gramado de não poder ligar o chuveiro elétrico muito tempo, porque eu não tinha dinheiro para pagar a luz, de passar frio. E foi uma situação tão difícil. E aí, o que eu quero salientar, porque isso eu acho que muita gente que é do seu canal pode ser que tenham terapeutas holísticos aqui, tenham pessoas que ensinam outras pessoas, e tem até pediatras, médicos mesmo, que passam pelo que eu passei, de não conseguir cobrar. Por quê? Porque acha que é errado cobrar, porque acha... Então, a relação, e aí onde eu quero concluir essa minha introdução, a relação que nós temos, Pava, com o dinheiro, ela é uma relação tóxica, ela é uma relação complicada, ela é uma relação de total desequilíbrio. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que, final de semana, se tem um aniversário, uma festa, e alguém me convida para tomar uma cerveja, eu gosto de tomar cerveja. Mas o que eu já descobri? Que se eu tomar 2 dias em seguida, eu fico burro. Então, se eu saio com os parentes, com os amigos e tomo socialmente uma vez por semana no máximo, é meu limite, tá tudo bem para mim. Se eu tomar 2, 3 vezes, aquilo me estraga. Então, o que acontece? Eu desenvolvi, porque quando eu era moleque, até os 23 anos, moço, solteiro, eu bebia muito churrasco, festa em São Paulo. Aí o tempo passou, eu falei, não, essa vida não serve, mas quer dizer que de vez em quando eu posso tomar. O que as pessoas não entendem
que tudo na vida tem uma energia, tem uma proporção, tem uma realidade, e por isso que eu te pedi licença se a gente pode aprofundar e dar talvez um podcast mais profundo sobre a dinâmica e a metafísica da prosperidade, porque o dinheiro tem leis, e quando eu comecei a entender essas leis, eu mudei minha relação. Eu sou de uma família que meu pai falava, pelo amor de Deus, ter sociedade é a pior coisa do mundo. Se não fossem os meus sócios, não estava onde está hoje. Eu vivi numa sociedade que as pessoas falavam, o dinheiro corrompe as pessoas. E com o tempo eu descobri que não. O que corrompe as pessoas é o ego corruptível. Tanto que as pessoas se corrompem com ou sem dinheiro. Então não é sobre dinheiro, é sobre o ego. Eu também sou muito católico, né? Meu avô católico, minha mãe católica, meu pai católico, meu que católico. Então eu sou católico de batismo. Hoje eu escolhi o universalismo. E nessa religião, que eu não estou falando mal da religião, porque 96%, 95% de tudo que está numa religião é de libertação, de bem, de amor, de moral elevada, é de que é errado ser rico, que os pobres é que vão para o céu e que você não tem que ter muito e que e aí vai. Então, o que eu quero começar é o grande problema que nós temos sobre prosperidade, sobre dinheiro, é a relação, a atribuição, anota isso, você está nos vendo. Qual é a atribuição emocional que eu tenho com a palavra dinheiro? Mãe, quero ir no parquinho amanhã, não tem dinheiro. Pai, quero uma bicicleta, não tem dinheiro. Então a gente começou a colocar o dinheiro como a raiz de todo mal. Eu não tenho bicicleta porque não tem dinheiro. Eu não tenho que ir no parquinho porque não tem dinheiro. Nesse final de semana a gente não vai para a praia porque não tem dinheiro. Eu não posso ligar meu aquecedor elétrico em casa porque não tem dinheiro. E olha o que a gente foi fazendo ao longo da vida. Só que o dinheiro, ele é um revelador. O dinheiro, ele é um sintoma. Ele não é a causa. Então agora que nós vamos entrar nesse assunto que você falou de uma grande distribuição, para a gente chegar lá, e eu não esqueci do que você me perguntou não, mas é que eu tinha que falar isso antes. Não, eu estou adorando, porque a tua profundidade, o caminho que tu fez para levar a compreensão, eu estou adorando. Então, e aí como que aconteceu? Você vai achar que eu, embora seja um espiritualista, tenho vários livros com orientação espiritual, pelo menos 7, né? São 26 livros, uns 7 tem. Você acha que de um dia para o outro, Pava, eu estava meditando linda e harmoniosamente na minha cama, aquela coisa de sol entrou e eu ouvi uma voz de um ser iluminado dizendo, Bruno, é isso, 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 isso. Essa é a opção 1. Você acha que foi assim? E aí daí disso eu descobri todo o caminho da prosperidade. Ou opção número 2. Eu estava lascado, não conseguia pagar minhas contas, estava ferrado, me sentindo um fracassado, um perdedor, desesperado e não sabia o que fazer. E em desespero comecei a rezar e aí prometi para mim mesmo que eu ia mudar o que tinha que mudar. Eu prometi, mas no outro dia não mudou nada, não veio um anjo e falou no meu ouvido, mas Deus foi me mostrando pistas e eu fui seguindo, foi super difícil e 3 anos depois eu acho que eu encontrei o caminho. Que opção você acha que foi? Você que está nos vendo. O Pava já conhece. Você que está nos vendo, a opção foi a 2. Um dia eu estava desesperado, meu Deus, água, luz, telefone. Olha o que aconteceu, eu atendi em consultório. O acidente tirou tudo de mim. Então eu tinha um consultório mais bonito, numa casa maior. As pessoas chegavam na casa, eu tinha meu quarto na casa, mas a casa era tudo para isso. Era mais chique, era mais bonito. Aí eu quebrei. Aí eu comecei a cortar aluguel. Tinha uma pessoa que me trabalhava para mim, cortei e me lasquei em conta. Daí um dia eu não consigo, eu tô me recuperando, fiquei 90 dias morando de favor na casa de amigos, porque eu quebrei aqui o externo, que é esse osso aqui, bati a cabeça e nos meus 45 dias, 50, eu não podia nem pensar em trabalhar. Eu mal tinha força para ficar em pé. Então o que aconteceu quando eu fui morar nesse apartamento que já era custo reduzido, um dia cortaram a luz. E eu estava atendendo o meu cliente, eram umas 4 da tarde, e era um cliente daqueles que conversa muito. E eu estava torcendo para ele ir embora logo, porque a luz estava, o sol estava indo embora, morava em Gramado, na Serra Gaúcha, o sol vai embora mais cedo por causa das montanhas. E eu, meu Deus, ela tem que ir embora porque acabou a luz, eu não tenho como ligar nada. E aí ela foi embora, meu alívio. E aí eu fiquei sem luz até outro dia, porque eu tive que arrumar dinheiro emprestado para ir de novo lá na empresa para pedir para ligar, porque para ligar já paga imposto. Era a segunda vez que tinham cortado a minha luz. Eu me lembro que eu tinha que sair e ir no mercado com R$10. Tá, tem inflação? Quanto era R$10 em 2007, 2006? Era uns 30 de hoje, no máximo. Aquilo tinha que dar para a semana inteira. Então eu fiquei um especialista em arroz. E eu falo isso com amor. Eu não sinto tristeza, porque eu honrava aquilo. Eu virei um especialista em arroz com ervas e ovo, eu dava jeito, eu fazia decorações no ovo para eu poder passar aquela fase. E quando eu olho aquela fase, se não fosse ela, Pava, eu não seria quem sou hoje. Por quê? Porque um dia, sabe quando você põe a mão na cabeça, assim, as pessoas que estão nos vendo sabem que em alguma área você já se desesperou.
E eu estava sozinho, porque eu morava longe dos meus pais. Naquele momento eu já namorava minha esposa, mas a gente se via. Ela é de Santa Cruz do Sul, próximo aí a você, bem mais próximo do que daqui, né? E ele não estava perto, a gente era namorado também há nem um ano, então não era aquela relação ainda de se ajudar. Eu falei, lascou, o que eu faço? Eu fiquei desesperado. Eu cheguei a pensar, cara, vou na rua fazer flanelinha, eu vou vender doce, mas em Gramado, na Serra Gaúcha, não tem esse negócio de vender coisa na rua. E eu estava tão desesperado, eu falei, bom, eu sou um cara espiritual. Me ajoelhei com raiva e choro. Ajoelhei sobre os dois joelhos, assim, tipo um lutador que toma um nocaute, e comecei a falar, Deus, eu vou falar aqui para vocês, desculpe o palavrão, que porra é essa que está acontecendo na minha vida? Mas que merda é essa que eu estou fazendo? Que Deus que eu sirvo não deve ser o Senhor. Porque se eu servisse ao Senhor, minha vida não ia ser essa merda que tá. E eu comecei a chorar, que tinha uma compulsão no meu peito, assim, cara. E de derrota, uma dor profunda, um choro. Eu lembro até hoje um choro profundo, cara. O que eu fiz com a minha vida? Porque eu fiz química, trabalhei na indústria, eu cresci na empresa, eu fiz uma transição. Eu ia trabalhar para ajudar o outro, eu me sentia uma vítima, porque eu vou ajudar o outro. Ganhei um prêmio de honra ao mérito da Prefeitura de Canela por ajudar o próximo. As pessoas me encontravam na rua, me elogiavam. Mãe, esse aqui é aquele terapeuta que me ajudou. Sabe, eu já tinha trabalhado em casos lindíssimos de tratamento e cura. Mas eu era uma fraude e aquilo veio tudo para mim. Então, por isso que eu falo, se você está sofrendo, se você está em crise, é a crise que revela a falta de prosperidade. Então, falta de dinheiro é um sintoma que tem uma causa maior. E eu achava que para ganhar dinheiro você tinha que trabalhar mais, ou você tinha que acertar na loto, ou que você tinha que ter um trabalho que pagasse melhor, ou que você tinha que ter uma graduação, que tinha que ter vindo de família rica, ou que tinha que ter mais sorte. É tudo isso que as pessoas acreditavam. Eu nunca achava que era eu. E naquele dia eu dei 2 socos no chão. Depois que passou aquela coisa, eu fiquei uns 5, 10 minutos ali. Eu ergui o dedo para cima e falei, Deus, acho que houver, aconteça o que acontecer, eu vou aprender a enriquecer. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. E eu vou fazer. E ali vem, acho que o primeiro ensinamento nosso aqui, antes de entrar nessa questão da distribuição, porque a gente precisa falar de causa. Oi? Não, acho que tu já entrou, né, Bruno? Porque imagina só se nessa situação que tu se encontrasse, houvesse essa redistribuição e tu ficasse milionário, o que teria acontecido? Tu teria criado o que tu criou? Eu seria um bosta. Tu teria criado o que tu criou, tu teria se desenvolvido em todas as áreas, tu teria se aperfeiçoado, ou tu teria continuado achando que as roupas voltavam para a gaveta? Teria continuado achando que as roupas voltavam para a gaveta. Você falou tudo. O dinheiro, a busca pela prosperidade, está na reforma íntima, na mudança interna, na mudança de padrões. Então, a falta de dinheiro ou sofrimento financeiro, ele é um indicativo do que você tem que curar. Se o dinheiro vem, você não busca a cura, você não evolui. Dito isso, o dinheiro não vem para quem não merece. É uma das principais leis da prosperidade. São leis ocultas do dinheiro que pouca gente fala. Eu vou repetir, o dinheiro não vem para quem não merece. Mas esse merecimento não é ser um bom cristão. Esse merecimento é você merecer o dinheiro, porque o dinheiro é a unidade de valor. O dinheiro é existência monetizada. O que é existência monetizada, Pava? Cada um de nós usa as horas que recebe do Cristo Sagrado do jeito que quer. Tem pessoas que usam para ficar o dia inteiro fazendo nada. Tem gente que usa para fazer coisa pelo próximo. Tem gente que usa para fazer projetos para si. Tem gente que usa para fazer coisa que o mundo precisa. E cada uma dessas coisas, não cabe o meu julgamento, tem um valor. Cada uma dessas coisas tem um valor. E você ganha dinheiro fazendo dinheiro de acordo com o valor com que você faz. Então eu existo, logo eu decido, livre-arbítrio, o que fazer com a minha hora. Eu posso decidir fazer brigadeiro, que as pessoas costumam consumir. Eu posso fazer trabalhar em programação para carro elétrico, que está na moda. Eu posso ser um advogado, eu posso ser médico, eu posso ser engenheiro, eu posso ser terapeuta, eu posso ser o que for. E aí, cada uma dessas coisas que eu faço tem um valor pela sociedade, que está ligado à lei de oferta e demanda. E é isso que define o quanto eu valho. Pronto. E é só isso, mais nada. Então, o dinheiro não vem para quem não merece. Então, se você ganha uma grande bolada por uma redistribuição provocada a Deus lá por quem, e você começa a receber dinheiro sem que você mereceu o dinheiro, tem uma frase do livro do Homem Mais Rico da Babilônia que é: o dinheiro não suporta idiotas. É muito forte. O que é o idiota nesse sentido? É uma pessoa boboiona? É um pateta? Não.
O idiota é quem não conhece as leis do dinheiro, e o dinheiro trabalha por merecimento. Então, dinheiro é existência monetizada. Outra coisa, o dinheiro ele tem uma função regulatória do sistema. Então, existe um conceito, uma pesquisa, que as pessoas que ganham a loteria, elas 10 anos depois de ganhar na loteria, chegam a estar 10 vezes mais endividados do que estavam antes de ganhar na loteria. Então tem uma música que falava: o sertão vai virar mar, o mar do coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Ou seja, eu acho que é isso. O céu e o inferno são estados de consciência. Você pegar todo mundo do inferno e levar para o céu vira inferno. Você pegar todo mundo do céu e levar para o inferno vira céu. Não é doido isso? É perfeito, Bruno. Achei Então, ótimo. colocar dinheiro em quem não entende das leis do dinheiro, dentro de algum pouco tempo, esse dinheiro vai virar escassez de novo. Porque a pessoa que não sabe das leis do dinheiro, ela consome todo o dinheiro. O dinheiro vira um corpo estranho. O que o sangue faz quando vê um corpo estranho? Ele ataca. E a gente, quando não entende o dinheiro, a atribuição emocional sobre o dinheiro, que é aquele é uma coisa ruim, eu ataco o que é ruim. Conscientemente, pavo, eu falo assim: nossa, dinheiro é maravilhoso. Mas inconscientemente eu dou-lhe porrada, eu faço tudo para gastar, eu atribuo ele questões ruins. Entende? Verdade. Eu sei que eu estou desviando um pouco do tema, mas é que eu vou falando meio pelo que eu sinto. Não, então, o dinheiro ele tem uma bem... função regulatória. O que é? Ele regula Perfeito. mérito. Todo mundo tem um mérito, como, por exemplo, você tem. Eu tenho de usar o tempo para fazer coisas que acha legal. E a nossa sociedade, ela paga ou ela justifica o valor das coisas de acordo com esse mérito. Então, quando você faz, é uma das coisas que eu me especializei nos meus programas, ajudar a pessoa a valer mais. Qual que é a ilusão que nós estamos vendo até no YouTube brasileiro? Eu amo o YouTube e você também. Eu fiz a minha vida no YouTube, tem vários canais, canais Luz da Serra, mais de 2.600.000, canal Bruno Gimenez, 705 mil, canal Brilha Prosperidade é novo, canal Fita Energético, 400 e poucos mil, você com um monte de gente aqui também. Olha que lindo. Só que assim, o YouTube está mostrando para as pessoas: fique rico, fique rico, fique rico. E o ficar rico, ele é uma consequência de você estar alinhado com seus princípios e valores, mas entender que o dinheiro não é a raiz de todo mal, que o dinheiro não é o que leva as pessoas para o inferno, que não é essa história mais fácil, o camelo passar do buraco da agulha do que o rico entrar nos reinos dos céus. Isso é inventado. A moral é o seguinte: dinheiro dá possibilidades. Com dinheiro eu posso ir, vir, fazer, não fazer. Eu posso comprar, vender, ajudar. Eu posso ficar em casa, eu posso sair, eu posso decidir de carro ou a pé. Eu posso viajar hoje ou amanhã. Eu posso comprar a marca que eu quero, posso não comprar nada, morar melhor, morar pior, dirigir melhor. Dinheiro me dá possibilidades. Possibilidades me dá poder. Uma pessoa cheia de possibilidades é uma pessoa poderosa. E poder dá liberdade. E liberdade quebra o sistema. Não de forma anárquica. Dinheiro quebra o sistema dos outros. Quebra a necessidade de você se enquadrar no sistema dos outros. E você passa a criar o seu próprio sistema. Então, dinheiro é para gerar liberdade. Então, se vocês estão com a gente aqui, a hashtag é dinheiro para ser livre. O dinheiro é para você ser livre. Se a pessoa é um idiota, um imbecil, ela com dinheiro faz merda, mas com carro faz merda, mas com relacionamento faz merda, mas com comida cheia, com a geladeira cheia faz merda, com animais de estimação faz merda, com bebida faz merda. Então não é sobre o dinheiro, é sobre o caráter mal arrumado de um ser humano que com ou sem dinheiro vai fazer merda. E aí a gente começou a achar que a raiz de todo mal é o dinheiro. E o ser humano ele tem vários problemas de ego, vários. Então você põe dinheiro na mão de uma pessoa idiota, imbecil, estúpida, complicada, egocêntrica, ela vai fazer cagada com ou sem dinheiro, com ou sem carro, porque ela é uma pessoa que está mal. Agora, o dinheiro na mão de uma pessoa legal, ele faz o bem, aumenta o que a pessoa é. Então, marca outra coisa, gente. O dinheiro revela o que as pessoas são. E sabe o que é o pior, Pava? Que tudo que eu estou falando aqui, a maioria concorda comigo. E é aí que está o grande ponto da prosperidade. A maior parte de tudo que a gente faz sobre prosperidade não é consciente. A maior parte de tudo que a gente vibra e se comporta é inconsciente. Verdade. Então, os meus primeiros 4 ou 5 anos foram para tirar essa programação inconsciente de que a minha hora é mais barata, de que eu não posso, de que eu não dou conta, de que eu não mereço. Carro importado você não merece. Casa bonita você não merece. Um salário digno você não merece. Ter os livros mais vendidos não merece. Escrever livro não merece. Cobrar pela sua consulta você não merece. São programações que você tem que vêm, eu gostava de ir à igreja, eu gostava de Deus, eu gostava de Jesus. Então foi feita uma lavagem cerebral por homens, por seres humanos, de que era errado ter prosperidade, então eu tive que matar aquilo dentro de mim. E para devolver para você, o que acontece? Eu só consegui começar a matar aquilo, sabe como? O dia que chorando,
que eu deixei meu orgulho de lado, a minha vaidade de lado, eu dei 2 socos no chão e falei, Deus, seja feito sua vontade. Tá, agora eu decidi, agora eu vou fazer. Então, eu acho que uma das coisas que as pessoas também não prosperam, um monte de crença limitante de interpretação errada do dinheiro. Tem muita gente que vai ver o podcast e vai falar, ai, vocês já estão falando de dinheiro, ai, dinheiro, o que importa são os tesouros do céu. Não vai falar de dinheiro. Os tesouros do céu estão no céu. Para eu chegar no céu, no astral, que a gente conhece mais misticamente, esotericamente, eu preciso dominar as leis da Terra. Se eu não domino as leis da Terra, ao desencarnar, eu nunca vou para o céu dos católicos. Eu Como vou na Terra, no céu, né? umbral. Então é o seguinte, eu preciso dominar os tesouros da Terra para chegar aos tesouros do céu. Eu, Pava, nós queremos os tesouros do céu. A gente batalha para isso, mas se eu não dominar as leis da Terra, eu não mereço as leis do céu. Eu não assim tenho na Terra como como no céu. Assim na Terra como no céu. Eu preciso dominar as leis da Terra para merecer as leis do céu. Não tem como eu ignorar as leis da Terra para merecer as leis do céu. Então, tudo... Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a questionar, olhar, entender, e é outra coisa. O que a gente tem que entender? Você quer prosperar, o que a gente aprende, Pava? A pedir opinião de quem não é próspero. Ah, eu quero enriquecer, eu quero prosperar. Aí você vai perguntar para quem? Para o tio, para o pai, para o irmão? Que nunca prosperou na vida. E aí eles falam, você é bobeira, você vai para o inferno. Mas se tem prosperidade, não. Então eu comecei também no meu caminho. O que eu tinha de oportunidade, eu colava nas pessoas que já dominavam o caminho da prosperidade. E que vergonha quando eu comecei a perceber que essas pessoas eram mais altruístas, eram mais carinhosas, eram mais doadoras, eram mais benevolentes, eram mais espirituais do que o velho Bruno, que se achava espiritual porque recebia orientação do anjo da guarda, do velho Bruno, que se achava espiritual porque fazia oração 3 vezes por dia, meditava 1 vez por dia. E o espiritual tava. Então, eu tive que começar a reconfigurar as minhas dimensões do que é ser próspero. E aí eu consegui. Depois daqueles 2 socos no chão, eu dediquei a minha vida a isso. Eu escrevi vários livros sobre isso. A gente construiu o maior conteúdo empilhado, gratuito e continuado do mundo desde 2017 sobre prosperidade. Tem muito conteúdo bom por aí, mas empilhado, continuado e gratuito só a gente. E para encerrar essa parte aqui, não acredito que é no investimento financeiro a saída. Não acredito que é no Bitcoin, na bolsa, renda variável, isso daí é outra parte que é acessório. Isso é importante, mas é acessório. Existe uma coisa chamada essencial, existe uma coisa chamada acessório. E esses canais que ensinam a investir são honrados, alguns, outros são uma massa, mas o que eu quero dizer é que não está aí a chave do enriquecimento da prosperidade. A chave do enriquecimento da prosperidade está em ser o que você nasceu para ser. E ser o que você nasceu para ser significa você deixar suas crenças, que eu chamo de vaso. O vaso, você põe uma planta, a planta não cresce mais do que aquele vaso. Chega uma hora você tem que transplantar o vaso por um vaso maior, não é? Então você precisa quebrar esse vaso. O que é esse vaso, Bruno? São seus pensamentos equivocados, são sua noção de prosperidade, do que é certo e do que é errado, suas crenças. Então a verdadeira prosperidade está em quebrar o vaso, ser tudo que nasceu para ser. E aí cada um prospera à sua maneira, porque é o lindo. E não todo mundo se encaixa numa fórmula. Ah, eu vou vender isso que dá grana. Ah, eu vou me formar nisso que dá grana. Isso aí é o caminho do fracasso, que foi o que eu tentei também. Porque a minha depressão veio quando todo aquele estilo de vida que eu programei para mim, que a sociedade que eu vivia, os meus pais falavam, ó, estuda, forma, porque eu sou do interior de São Paulo, estuda, se forma para entrar numa firma e ter um bom emprego. Aí eu estudei, me formei, e estava numa firma e tinha um bom emprego, um bom salário. Eu olhei e falei, what? É isso minha vida? Lascou, entrei em depressão. E aí toda a história que eu voltei para vocês, onde começa essa transformação. Acho que foi uma boa introdução, né? Fico livre, pode perguntar o que você quiser, vamos para cima. Foi maravilhosa. Pessoal, o Bruno trocou agora de câmera porque estava um pouquinho travado, e agora está bom. Eu só quero fazer uma pergunta para ti agora, Bruno, que é a seguinte... Se houvesse essa redistribuição do dinheiro mundial e todo mundo distribuísse igualmente esse valor, todo mundo se tornasse rico, quanto tempo ia levar para voltar a estar tudo como está hoje? Eu não tenho... Essa pergunta nunca ninguém me fez. Então eu já gostei. Eu não tenho a bola de cristal para dizer em quanto tempo, mas eu posso te dizer que no espaço de 2 anos a coisa estaria lascada igual. Por quê? O que acontece? Existe uma coisa chamada o dinheiro, e existe uma coisa chamada o ativo que o dinheiro gerou. Obrigado, Graça. O ativo que o dinheiro gerou. Então, o que acontece? Normalmente, tem muita gente que vai nos ouvir e falar, mas e o corrupto? Mas essas pessoas, elas são
elas são escravas delas próprias. Vamos falar em linhas normais. Todo mundo que está aqui, Pava, conhece casos de pessoas honestas que venceram na vida, e elas são a esmagadora maioria. Mas as pessoas que venceram na vida para ter dinheiro, existe um processo de transformação que a pessoa muda de pessoa que ela é. Ela melhora como ser humano, ela aprende, ela supera limites. Então, nem sempre eu cobrei o que eu cobro da minha palestra. Eu fazia a palestra por R$ 400. Daí eu me lembro que a minha primeira palestra que eu peguei por R$ 2.600 faz uns 12 anos, meu Deus, que felicidade. E à medida que eu fui pegando confiança e foi melhorando a pessoa que eu era, fui pegando outras. E aí vai. Então, o que acontece? Se você receber um dinheiro sem merecer, e a lei do dinheiro, uma das leis é o dinheiro não vai para quem não merece, faz com que o dinheiro venha para quem não merece. Então, aquilo que ia gerar um movimento na pessoa de superação, de vitória pessoal, não vai ser feito mais. Então, ele passa a ser um dinheiro que não é um dinheiro que se multiplica. Ele é simplesmente um recurso natural não renovável. Por exemplo, por que o petróleo é caro? Porque ele não é renovável, não acha em qualquer lugar. Por que o ouro está cada vez mais caro? Porque a ocorrência de ouro na natureza ficou menor, vai ficar cada vez mais caro. Então, é um recurso que não se renova, a pessoa vai gastando, porque ela tem a mesma mentalidade errada de não dar lucro. Então, o normal é em 2 anos a pessoa perder tudo. Esse é o normal. Agora, não nego que algumas poucas pessoas, se tivesse um super dinheiro redistribuído em todas as famílias de forma global, 1%, 2%, 3% dessas pessoas iriam saber usar bem o dinheiro. E são essas exatas 2%, 3% de pessoas que estão prontos para prosperar nesse momento. São pessoas que já estão numa vibração diferente e que só estão precisando de um insight, de uma oportunidade, só estão precisando um pouquinho de tempo passar para que as suas ideias deem certo. E eu vou falar bem real, o meu foco não é nesses 3%. O meu foco como um terapeuta, um desenvolvedor pessoal, um treinador, um empresário hoje, é nesses 97%. Porque eu acredito com todas as forças do meu ser que o dinheiro traz liberdade. E eu queria muito, quero, sonho com as pessoas não precisando pensar tanto no dinheiro. Por quê? Porque quando as pessoas falam que os ricos só pensam em dinheiro, é a maior mentira do mundo. Hoje eu posso dizer que eu sou rico, eu não fico pensando em dinheiro. Eu fico pensando em projeto, fico pensando em ideia, fico pensando no próximo livro, fico pensando em fazer um podcast como esse. Agora, quando eu estava lá atrás, que eu não tinha dinheiro nem para comprar meu arroz, para pagar a conta de luz, dinheiro. Só em dinheiro, eu só pensava em dinheiro, não pensava em Deus, eu não pensava em pureza, eu não pensava em diversão, eu não pensava em piada. Eu adoro escutar piada. Eu leio livro de piada, eu tô com um livro aqui, ó. Legal. É um escape para mim, sabe? Então eu tenho aqui, ó, tenho 3 livros aqui, ó. Um livro do Napoleão Hill, que é a segunda vez que eu leio, o Mais Esperto que o Diabo, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza, e tô aqui com os livros que eu tô lendo no momento, Ciência do Humor. Então, eu não tinha isso, eu não pensava nisso. Por exemplo, eu tenho um gatinho que está com 13 anos. Naquela época, Deus o livre adotar um gato, não tem dinheiro. Eu amo saber, esse mês eu já fiz a minha doação, eu sempre dou, eu dou muito mais que 10%. Então, o que acontece é que essa mentalidade não estando pronta, o dinheiro vem para a pessoa, ela repele. Lembra? O dinheiro se torna um corpo estranho, a gente consome. Então, esse reposicionamento global financeiro, ele seria uma confusão. Em pouco tempo, em 2 anos, quem era rico ia ficar mais rico, quem era pobre ia continuar como estava, ou até mais endividado. E o que acontece? A gente precisa mudar. O grande problema no mundo não é a má distribuição de renda, Pava. O grande problema no mundo é a má distribuição de informação de prosperidade. Se você tem essa informação chegando na mente das pessoas, as pessoas destravam. E aí tem muita gente que fala, ai, Bruno, adoro você, mas os seus cursos são pagos, eu não posso pagar 1.000, 2.000, 6.000 numa mentoria. Não precisa. A pessoa que me segue ou que te segue e não prospera, ela é preguiçosa. Eu não tenho vergonha de falar. Porque o nível de informação que a gente traz gratuitamente, quando eu comecei a buscar meu caminho de prosperidade, não existia. O YouTube não tinha naquela época. Hoje a pessoa entra no YouTube e escreve prosperar, ganhar dinheiro, enriquecer, lei da atração, como atrair dinheiro, como prosperar, dicas para dinheiro, como salvar dinheiro, inteligência financeira, independência financeira. Ela fica 1 mês estudando sem repetir conteúdo. Então é preciso a decisão que eu tive que tomar. Agora, não estou aqui dizendo que, tome sua decisão. Eu só tomei minha decisão quando eu não tinha mais o que fazer, quando a dor era inevitável. Mas hoje, é por isso que é muito das pessoas que se transformam são as pessoas que vêm pela dor. Então acolhe a dor que você está vivendo agora, se é o teu caso, para que você siga assim, tudo que a gente põe na internet, tanto eu quanto o Pava, e aí você vai aprendendo. E se você tiver a oportunidade de entrar nos nossos treinamentos, a gente vai ficar feliz.
E é um investimento. Mas o que eu quero dizer é que hoje existe um conhecimento que não tinha. Por exemplo, quanto vale esse podcast que nós estamos fazendo de coração aberto, contando segredos assim, e abrindo o jogo, para que você seja pragmático e faça o que tem que ser feito. Que você vá anulando as crenças limitantes, que você vá anulando tudo que te impede, que você vá mudando a sua atribuição emocional sobre a palavra dinheiro e que você vai aos poucos aumentando seu valor. Não existe, se esse grande movimento acontecer, vai ser uma grande uma ilusão. Não fique esperando isso, pelo amor de Deus. Porque esse lance de esperar o É pote atrás do verdade. arco-íris é que tem que estragar da nossa vida. Eu esperei isso por muito tempo, não tenho vergonha de dizer, tá? É aquela ideia, né, que muda fora para depois mudar dentro, é a maior ilusão, né, que Maior tem. ilusão. Então, a unicidade no caso, né, pessoal, não é esperar ou não se dá pela mesma quantidade que todos possuem, mas pela mesma capacidade que todos têm de produzir. Daí se daria uma igualdade, né? Pela mesma capacidade que todos têm de produzir, se daria uma unidade, né? Mas a gente sabe que no mundo como a gente conhece, no planeta como a gente vive, cada um tem um estágio, cada um tem um nível, e é justamente o que proporcionar a nossa mudança interna é o que fazem as situações mudarem. Por exemplo, o dinheiro ele faz as pessoas se moverem, né? Uma vez eu perguntei para a espiritualidade, puxa, né? Eu fiz uma pergunta assim, por que todo mundo, né, não tem a mesma quantidade financeira? Porque a gente recebe muitas perguntas e a gente tenta responder. E eles disseram bem claramente que assim, que senão as pessoas não sairiam do sofá, né? As pessoas não iriam buscar crescer, as pessoas não iriam se desenvolver, né? Porque as pessoas se melhoram, se aperfeiçoam, elas precisam fazer isso para que dê o reflexo externo, que é o que mostra dentro dela, ela é uma pessoa próspera, dentro dela ela é uma pessoa com prosperidade, com energia, que onde ela vai, ela transforma, ela move, ela cria, ela produz. Isso já é o que causa a prosperidade do lado de fora, né? Então, o que o Bruno faz ao longo desses anos todos, no trabalho dele, com os canais todos, né? Que, aliás, eu deixo a recomendação na tela para vocês seguirem, com todas as suas mentorias, com todos os teus cursos, é fazer com que as pessoas se autoconheçam a nível de identificar todas essas limitações que cada um tem internamente para se transformar, para crescer internamente, para que o fora mude, para que a imagem do espelho mude. Não querer que a imagem do espelho mude para que a nossa imagem mude. Nossa, Né? que lindo isso que você falou. É mesmo, isso. Total. E então, acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar aqui hoje, nesse vídeo sobre o Gessara e Nessara, que muitos esperam que aconteça. Mas como a gente viu, é uma questão interna. É impossível que todo mundo mude do dia para a noite, como disse o Bruno logo no início, né? Então, a questão é muito mais profunda do que isso, até porque se todo mundo tivesse R$1 milhão na conta, o próprio pãozinho da padaria ia custar, quanto? R$10.000? Ia ser a mesma coisa também, né? Então, o caminho não é esse, né, pessoal? O caminho é estarmos nós por dentro, mudarmos, melhorarmos e crescermos. E muito feliz por ter, por exemplo, o Bruno nos mostrando tudo isso, diariamente postando vídeos sobre prosperidade, que antes tu falava bastante sobre espiritualidade, fazia vídeos sobre espiritualidade, o canal Luz da Serra também, né, que até hoje faz, aliás. Só que daí o Bruno ele se dedicou para a prosperidade, porque ele disse que recebeu um chamado. Eu vi na tua mentoria lá, tu disse que tu recebeu um chamado para... Não, eu vou ensinar as pessoas a serem o que nasceram para ser, né? Ou seja, para prosperarem. Nesse sentido, no sentido literalmente físico, material, porque realmente é uma estagnação muito grande nesse setor. E é estas as transformações pequenas que ele proporciona de pessoas a pessoas, que esse tipo de ensinamento traz de pessoas a pessoas, de pessoas, para que aos poucos essa mentalidade do todo vá se modificando, né? Para que aos poucos a gente veja que lá no mundo regenerado essa situação muito diferente. E as pessoas já com melhores condições, por terem melhores condições internas como resultado do seu alto trabalho, né? Então, acho que é por isso que os mentores falam assim que a maior distribuição hoje em dia precisa ser do amor, do respeito, do conhecimento, da informação. Precisa ser a maior redistribuição. E diz também que até mesmo no mundo regenerado, né, ainda vamos ter ambientes em diferentes situações quanto ao campo material. Mas como o amor já se manifestará em condição mais generalizada e será mais expandido, então diante das necessidades, as pessoas levarão maior auxílio, né? Como, por exemplo, eu acredito esse tipo de auxílio que tu faz, para que as pessoas possam, por elas mesmas, gerar a situação que elas desejam a partir de resolver as suas questões internas. E isso é crescer, isso é se desenvolver espiritualmente. E se desenvolver espiritualmente
é todas as áreas da vida, como tu nos diz. Não tenha dúvida, não tenha nenhuma dúvida disso. E eu fico impressionado porque a gente precisa entender definitivamente que é possível. Eu acho que tem 3 camadas quando o ser humano decide que. Não, quando o ser humano busca prosperar. A primeira camada é acreditar que pode, sabia? É a primeira camada de todas. Então eu preciso muito que você que está nos vendo entenda. Existe uma camada forte de 99% das pessoas não acreditam que podem. Até aquelas que falam da boca para fora, eu acho que eu posso. Não, acreditar que pode é muito difícil. Eu já dei tantos saltos na minha vida, consegui tantas coisas incríveis, e até hoje, será que eu consigo? Tá o tempo inteiro essa sombra do será que eu posso? A segunda camada é quando a pessoa desperta, não, eu posso, eu consigo. Se o Pava conseguiu, eu consigo. Se o Bruno conseguiu, eu consigo, eu posso. Ufa, que vitória. Aí vem a segunda camada, sabe qual que é? É se desempregnar do meio em que você nasceu. Olha como isso é forte. E é uma das coisas que a gente aprende que família é a base de tudo. E eu vou dar aqui uma pausa dramática para dizer, é mentira, a família não é a base de tudo. Cada uma que eu falo, né, Pava? A base de tudo é Essa eu já me você. acostumei. Eu já tinha ouvido tu falar sobre isso e já me A acostumei, A base de já tudo é compreendi. você. Se você tá mal, sua família vira um inferno. Se você não sabe quem você é, sua família não sabe quem você é. Então, essa história que a família é a base de tudo, não. A família é uma raiz, a família é uma estrutura linda, a família é massa. Mas a família é massa quando é massa. Tem um monte de gente legal nos vendo agora que a família não é legal, não. Que é desestruturada, é desequilibrada. Aí você vai ficar carregando isso na sua mochilinha. A família é a base de tudo. É o caramba. A base de tudo é você. Você tem que estar bem. Se você estiver bem, você vai saber como tratar a sua família, explorar as melhores partes da família, saber lidar com a pior parte. Então, eu também tenho um evento que eu faço ao vivo em algumas cidades do Brasil, chama Destrava. E esse evento é para dinheiro e prosperidade. Sabe quantos por cento do evento eu falo só de família e relação familiar? Nossa. 70%. As pessoas vão lá para aprender a lidar com dinheiro, negócio, prosperidade, no dia a dia, na carreira. E os 70% eu falo de diferença da família, família prata, família ouro, a sua relação familiar, qual que é a sua função na família, da limite, organização pessoal na família. Nossa. Então, quando a gente fala de... Perdão. Não, é porque tu falou 70% e eu acredito que seja mais ou menos isso a quantidade de crenças que a gente herda da família, né? E isso, não tenha dúvida. Então, a segunda camada, a primeira é acreditar que pode, a segunda camada para você prosperar, quando você acredita que pode, é se desimpregnar do meio em que você vive. E a terceira camada é ser tudo que nasceu para ser, é onde você fala, tá, eu aprendi a ser engenheiro. É isso mesmo que eu quero? Aí você diz, não, não é. Tá, eu sou servidor público há 20 anos. É isso mesmo? Não, não é. Então, quem você seria se você fosse tudo que nasceu para ser? Essa é uma pergunta danadinha. Essa Quem é. você seria se você fosse tudo que nasceu para ser? E é aí que está a diferença. Por que, que eu me dediquei à prosperidade? Porque, na minha opinião, Pava, prosperidade e espiritualidade são as exatas mesmas coisas. O meio é o mesmo, só que o final, no espiritualidade, fala: não, você vai estar de bem com Deus, você vai encontrar o reino dos céus, você vai encontrar a iluminação. E na prosperidade, fala: você vai encontrar abundância. Essa abundância é material, emocional, financeira. Mas o processo é o mesmo. E a nossa humanidade entende melhor quando eu falo de prosperidade do que quando eu falo de espiritualidade. Então, entre vocês, que é uma audiência espiritual, uma audiência qualificada, preciso dizer: eu, para mim, não mudei o que eu falo. Eu só mudei a embalagem do que eu falo. Prosperidade e espiritualidade, para mim, são as mesmas exatas coisas. Pra mim Logo, também. não existe para mim hoje a ideia de que um espiritualista tem que fazer voto de pobreza. Isso daí é algum nível de crença que ele acredita que é espiritual e não é. Porque Deus é uma árvore de bergamota, que a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, ou tangerina ou mexerica. Nasce no quintal da casa de um ser humano, é um casal com um filho. Tem 2 árvorezinhas lá. E dá fruta que estraga, de tanto que dá fruta. Deus é abundância, Deus é expansão. Então eu criei um mantra que foi intuído, eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Você bate no peito e fala, eu Essa sou eu um canal conheço. de Deus para expandir e melhorar o mundo, porque é isso que você é. E sabe qual que é o segredo desse mantra, Pava? Ele tem em si 2 pontos que mudam a vida de qualquer ser humano: identidade e propósito. Eu Identidade, eu sou um canal sou. de Deus. Propósito, para expandir e melhorar o mundo. Esse é meu trabalho. Quando eu diz expandir e melhorar o mundo, não é que a sua missão é com os outros. É contigo e com o mundo. Eu me expando, o mundo se expande. Eu ajudo o mundo a se expandir, eu me expando. Então, isso é uma coisa que identidade e propósito é o maior ponto. Então, vamos pegar de novo, voltar com a grande distribuição de dinheiro. O dinheiro começa a ser distribuído por pessoas que não sabem quem são e o que estão fazendo na Terra. Elas vão ajudar Deus, ou Nossa. elas vão trabalhar para Deus, ou elas vão dar trabalho para Deus.
Então, eu até pergunto para você, você trabalha para Deus ou você dá trabalho para Deus? Outra Porque ótima pergunta. pessoas prósperas trabalham para Deus. Forte, né? Muito boa essa, Bruno. Olha, então é aquilo, né, pessoal? Todos esperam da lei da atração para ganhar dinheiro, né? Mas tem aquela outra frase que diz também, né? Haja como se fosse, assim será. Né? Então, na verdade, a gente tem que ir ao campo, tem que fazer, tem que se desenvolver, tem que mudar, tem que agir como se fosse, literalmente, né? Para que isso realmente aconteça. Sem dúvida. E, Bruno, eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Espero que tu volte mais e mais Voltaremos. vezes. Para mim é um prazer enorme falar contigo, te trazer aqui no canal. Realmente, pessoal, eu sou um grande fã e admirador do Bruno, vocês devem saber disso. E te agradeço demais, tá, Bruno? Fica o convite para próximas vezes. Se você aí de casa gostou do vídeo, deixa o like. Se quer que o Bruno volte, deixe seus comentários, perguntas, tudo que você vê sobre este assunto, deixe para nós nos comentários para te contribuir também para este vídeo, tá bom? Se inscreve lá nos canais do Bruno, né, que são vários, eu vou botar aqui na descrição. O @BrunoJGimenez é o Instagram, eu tenho o canal Bruno Gimenez, eu tenho o canal Brilha Prosperidade no YouTube, e tenho o Instagram do Bruno J. Gimenez. Eu tô numa fase de amor com o Instagram, que eu tô pondo exercício quase todo dia, mas exercício dos livros, exercício porrada mesmo. Legal. Recomendo que você veja nos meus stories, @BrunoJGimenez. Hoje mesmo eu postei uma coisa boa, ontem, amanhã. Eu te acompanho lá, eu te acompanho. É uns exercícios fortes. Eu junto a galera. Volta e meia tem páginas desse teu livro. Que bom, fico feliz que você tenha reconhecido, porque eu tô dando conteúdo da melhor qualidade mesmo. Obrigado por isso. E eu também quero te dizer que eu admiro o seu trabalho, quero honrar você, sua audiência. Eu tenho certeza que tem gente que tá na sua audiência, que tá na minha, que conhece nós dois e deve ter ficado feliz de a gente ver a gente junto. E um beijo para todo mundo. E também, se alguém que é da minha audiência que não conhece o Pava, o canal dele, se inscreve no canal, no Instagram dele, que eu acho que ele vai deixar os dados aí, para que a gente possa se ajudar cada vez mais. Foi um prazer, conta comigo, com certeza voltarei. O prazer foi nosso, Bruno. Muito obrigado pela tua presença. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu gostei muito, certo? Aperte esse botãozão aqui para se inscrever no canal, porque vem coisas maravilhosas todos os dias aqui para vocês. Pessoal, fiquem em paz. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.